Boa tarde, caríssimo ouvinte. Aqui estamos mais uma vez, num belíssimo domingo, com o Dr. Benedito Moraes, nosso grande amigo odontólogo, ex-assistente de dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, ex-presidente da Academia Brasileira de Odontologia Estética. E hoje nós vamos abordar, dando continuidade àquele nosso outro tema de bruxismo, nós vamos abordar a dor facial, a dor bucal, a dor na região da face, que pode irradiar para o crânio, pode não irradiar, pode irradiar para a mandíbula, pode ir para qualquer lugar. Então nós vamos falar sobre dores, de uma maneira geral. O que é a dor para a medicina chinesa? Para a medicina chinesa, sempre que existe uma estagnação de energia, essa estagnação irá traduzir-se por dor. E o que é a dor para a medicina nossa, ocidental, e para a odontologia? Bom, a medicina ocidental e a odontologia acharam por bem criar uma definição para a dor. Então a dor é uma sensação desagradável, na maioria das vezes acompanhada por um dano tecidual. Esta é a definição, assim, lato sensu do que é a dor. A dor na odontologia é, na realidade, um dos principais motivos de nós existirmos. Basicamente, nós vamos resolver o problema da dor do nosso paciente. Essa dor, na realidade, Gabor, eu digo que é assim, ou ela é de fato uma dor física relacionada com trauma de dente, cárie, problemas de nervo de dente, problemas de gengiva, problemas endodônticos ou periodontais, problemas musculares afeitos ou à articulação temporomandibular ou a uma oclusão mal distribuída, por aí afora, ou a sua dor interna, a sua dor psíquica, pelo fato de ter 1, 2, 3 dentes feios, pelo fato de ter falta de dente e por aí afora. Mais uma vez entra aqui o meu conceito do paciente odontológico. Ele é um paciente odontológico naquele momento, mas ele não é alguém que me trouxe um dente para tratamento. Ele é alguém que veio ao meu consultório com um sofrimento. Nem sempre essa dor é uma dor física e que eu tenho que tratar de alguma maneira para ele não ter mais essa dor. De repente é uma dor emocional, porque o dente dele está feio, ele veio me procurar para isso. Então o dentista mexe com dor as tantas horas que ele trabalha por dia. Muito bem. Nós, dentro da medicina chinesa, dentro da acupuntura, por que as pessoas nos procuram com dor? Que tipos de dor que vem? Obviamente que tem pessoas que têm enxaqueca, tem alguns tipos específicos de enxaqueca que possam dar dor na região da face também. Mas, além do programa anterior que nós falamos sobre bruxismo, sobre contratura muscular, sobre ATM, 2 grandes causas de dor nos são enviadas. As dores nevrálgicas, quer seja do facial ou quer seja do trigêmeo. E nós sabemos também que existe uma terceira dor, que é a do glossofaríngeo. São os 3 nervos, né? Salvo melhor juízo seu, mas são os 3 nervos pares cranianos que mais causam dor, certo, porque eles têm a parte sensitiva. Exatamente. Né? E os outros têm partes motoras, etc., mas a parte sensitiva... que o trigêmeo é eminentemente sensitivo. Eminentemente sensitivo. E é o que mais dá dor. E, segundo alguns, é a pior dor que existe. E nós conseguimos tratar muito bem com a acupuntura. Mas, claro, sempre vendo o paciente como um ser biopsicossocial, espiritual indivisível. E como é que vocês veem esses casos de nevralgia do trigêmeo, nevralgia do facial, uma dor neural, que seja bucal? Como é que vocês tratam? A odontologia, hoje em dia, frente a outros recursos que existem, que não existiam no passado ou que não eram conhecidos no passado, fazendo uma separação entre as dores com as quais nós lidamos, nós dentistas lidamos, que são aquelas dores muito objetivas, que você olha e vê uma causa para essa dor,
A saber, uma cárie. Na verdade, a cárie não dói, o tecido cariado não dói. O tecido cariado é um tecido necrosado, é uma necrose. O que dói, na realidade, é o tecido saudável que está imediatamente abaixo inflamatório, dele. Né? O processo inflamatório é que causa essa dor. Inflamatório desta polpa, desse nervo do dente que está sendo afetado por essa dentina contaminada. Que eventualmente até se infecta. Né? Exatamente, nós vamos chegar lá porque se esta cárie progride muito, vai acabar contaminando com toxinas de bactéria ou com as próprias bactérias esta polpa, que entra num processo de necrose. Pode antes advir um processo de uma pulpite aguda, que é aquela dor lancinante, que os pacientes chegam no consultório enlouquecidos por essa dor, porque é uma dor explosiva, é uma dor aonde o nervo do dente, a polpa do dente, que não é apenas um nervo, é um nervo, uma artéria, uma veia e um tecido de preenchimento chamado tecido conjuntivo, onde existem células que são totipotentes, são células que se diferenciam em células inflamatórias. E vão inchar esta polpa. Meu Deus, mas a polpa está dentro de um dente, que é uma estrutura rígida, dura, e que não permite que alguma coisa que ali dentro... E inchando, essa compressão é que vai aumentar a dor. Essa compressão é explosiva e causa uma dor realmente fenomenal. Então, pode causar uma pulpite. Tal qual um abscesso que a gente tem na pele também, na hora que você drena o abscesso, isso. A dor alivia brutalmente. Com um benefício ao abscesso de qualquer outra parte do corpo, inchável. Inchou, né, alivia um pouco essa compressão. O dente isso. Não, o dente não tem. Não tem Os pra onde terminais inchar. nervosos estão sendo comprimidos lá dentro da polpa. E isso evolui depois para uma necrose pulpar, que é aquela história de o dentista abriu o meu dente, saiu pus, saiu um gás, no caso da necrose por liquefação, né? E ali aliviou na hora a dor. Sim, parou de haver a compressão dos tecidos internos. Essa dor é terrível. Existe uma dor também, Gabor, que ela não é causada só por um fator dental específico, o dente. Mas o dente... com, por exemplo, um contato com o superior ou com o inferior anômalo. Ele será fustigado constantemente por nosso fechamento de boca e esse dente acaba sendo abalado. O dente fica abalado. As estruturas que envolvem esse dente se inflamam de tal maneira que elas incham e dói muito. Então o dente às vezes está íntegro, às vezes o dente não tem nada, o dente tem o aspecto dele rígido, normal, mas está doendo para chuchu. E é por causa das estruturas periodontais, das estruturas que seguram esse dente na boca. Agora eu vou te dar uma dica muito interessante que eu aprendi na medicina chinesa. O ponto que drena, na realidade o meridiano que drena toda essa parte da maxila e da mandíbula é o ponto ligado ao estômago e intestino grosso. Vejam que interessante. Então aqui, nessa proeminência da mão, nessa junção do polegar com o segundo dedo, no meio, onde forma um montinho, aqui é o ponto IG4, chamado em chinês de Regu. E é o ponto que drena toda essa área. Então tem um detalhe interessantíssimo que eu vi na China que eles fazem. O que eles fazem? Eles cortam um dente de alho no meio, e no meio do dente de alho, onde tem um novo ramo nascendo, eles encostam nesse lugar, aderem com alguma coisa, pode ser esparadrapo, qualquer coisa, micropore, e deixam um tempo até isso queimar a pele. Forma-se uma bolha no local, na hora, estoura-se a bolha, na mesma hora a dor de dente passa. Por quê? É como se fosse justamente um curto-circuito, onde você abriria esse dique, né? Onde está represada, essa represa onde está represada essa dor. Sim. Veja que interessante. Sim. E também no ponto inicial do meridiano, se a gente puser uma agulha e sangra, porque essa dica é para o domingo, quando o paciente está lá no churrasco, no sítio, e não tem dentista ao lado, não tem ninguém, ele pode pegar e dar uma sangradinha naquele ponto, pelo menos dar um alívio para ele poder ir até o dentista. Olha, porque senão ele não vai conseguir nem dirigir. Eu já vi muita gente, evidentemente que intuitivamente, né,
chegar no meu consultório e estar com dor. Aí eu percebo, e a pessoa também não sabe nem me explicar depois por que fez isso. E a pessoa está assim. Exatamente esse é o ponto. Pois é, mas é uma coisa intuitiva. É uma coisa que muito provavelmente está lá no nosso sei lá o quê, né? Mas muitas vezes eu já vi isso. Está doendo? Pô, está doendo muito. Tá, então vamos lá, vamos sentar. E a pessoa está assim. Inclusive eles fazem doing nessa região, né? Apalpando tanto na face palmar como na face dorsal da mão. E você vai sentir, se você palpar aqui, você ouvinte que está nos vendo pela internet, você palpa e comprime esta área e você vai ver que essa área é extremamente dolorosa. Vocês podem ver. E realmente alivia totalmente a dor de dente. Mas vejam, isso nós não estamos tratando o paciente. Isso é um quebra-galho para aquele domingo que está no churrasco, no sítio, e não tem condição de ter o dentista do seu lado naquele momento. Mas muita gente acaba fazendo isso, sabe-se lá por quê, a pessoa nem sabe dizer por quê. Mas tira a dor na hora só. Mas faz. Mas só tira na hora, claro, isso não vai impedir de voltar e às vezes, claro. Se existir essa compressão lá dentro, e principalmente com essa bolha que forma lá dentro, a dor vai ser muito maior, né? Eu quero chegar num determinado ponto aqui que eu acho que você pode nos ajudar muito. As dores, de um modo geral, elas são agudas, elas são persistentes ou elas se cronificam. Tá? Então você tem uma dor aguda quando você fratura um dente, quando você queima a mucosa bucal com alguma coisa, ou quando você tem um trauma, ou quando você tem uma doença do aparelho estomatognático, a saber, gengiva, nervo, dente, musculatura e por aí afora. Bom, você não tratou essa dor está persistente, porque infelizmente nos processos odontológicos, sobretudo odontológicos, se você não intervir, você não cura nada. Tem uma cárie. Se o dentista não for lá, anestesiar o paciente, tirar essa cárie, substituir por alguma coisa, essa doença não vai parar. Essa doença progride. Se você tem um dente abalado, você não for lá no seu dentista para ele fazer alguma coisa pelo seu dente abalado, seu dente vai ficar abalado até cair, como aconteceu com os nossos antepassados. Os nossos antepassados não tinham os dentes piores do que os nossos. Eles tinham cuidados piores por falta de conhecimento. A odontologia era empírica, né? Então tratava como? Tira o dente, não tem mais jeito. A pessoa ficava velha e perdia o dente, acabou, não tem o que fazer. E punha a dentadura. Hoje não é assim. Agora, quando a dor é tratada, mas ela continua, é o que nós chamamos da dor neuropática, neurogênica, você pode dar uma porção de nomes, ou nevrálgica, significa que não existe mais a causa, mas a dor persiste. Isso tem que ser tratado junto com a medicina. Ou com a medicina tradicional. A medicina tradicional usa, inclusive, antidepressivos em doses muito pequenas para nos ajudar a tratar esse paciente. Ou carbamazepina também. Carbamazepina, exatamente. Mas aqui eu quero pôr um estudo muito interessante, que eu tive um professor, é um grande acupunturista, ele é professor, ele é médico, engenheiro, físico, Dr. Yoshiaki Omura. Ele dá aula na Columbia University e ele é um cara genial, e ele descobriu uma coisa muito interessante, que em 90% desses casos de dor na mandíbula, na maxila, na face, na cabeça, existe a presença do vírus da herpes. Uhum. Não como herpes zoster em si, mas escondido. Ele não vem à tona. E é impressionante o que a gente tem visto de crescimento dessa infestação herpética. Que uma grande parte da população tem. Exatamente. Né? Sob a forma da catapora que deu lá no passado. Tal. Exatamente. Tá aí. E o vírus da herpes é muito comum estar associado a essas dores crônicas. Então não se esqueçam de conversar isso com o seu dentista, com o seu médico, eventualmente fazer uma sorologia para o vírus da herpes, para ver se vocês não são portadores desse vírus, e portadores com esse vírus
escondido, ele fica simplesmente escondido. E que mais, doutor? Olha, tem uma outra coisa muito interessante também a respeito da dor nos consultórios dos dentistas, que não é exatamente... na verdade, para o paciente é uma dor referida. Ele vem e diz, este canino está doendo muito. Aí você examina, claro, sempre a queixa do paciente tem que ser vista em primeiro lugar. Mas lá por dentro a gente sabe, não é esse canino, é alguma outra coisa. Então exclui-se contatos prematuros no dente, contatos que não deveriam existir, às vezes existem, mas aí a gente começa a ter que olhar outros dentes também. E, por exemplo, no caso do canino superior, muitas das vezes a dor na verdade, a dor focal é um molar inferior do mesmo lado. Não é o canino, é aqui. Aí o paciente fica até abismado, você fala, não é aí. Não, claro que é, não é. Quer ver, eu vou te anestesiar. Anestesia, as anestesias são anatomicamente muito diferentes do canino e dos dentes inferiores e posteriores. Faz uma anestesia, a dor passa, a dor do canino passa. E fica uma dorzinha muito leve no dente, que realmente é o dente portador dessa dor. Mas agora eu vou te surpreender. Por quê? De novo, essa região, quem é o meridiano? É o intestino grosso. O intestino grosso está ligado ao pulmão, elemento metal. E pulmão está ligado à tristeza. Comece a fazer uma anamnese neste seu paciente mais profunda e ver se ele não foi afetado por alguma tristeza, algo nos últimos tempos, que com certeza você chegará numa causa mais intrínseca disto. Então, nós tratamos também o pulmão, nesse caso, nós, na acupuntura, tratamos também o meridiano do intestino grosso e o órgão responsável, porque o intestino grosso é a víscera, e as vísceras são só passagens de energia, Sim. Enquanto que os órgãos não. Os órgãos são os que precisam ser tratados. Tanto é que nós só temos 5 órgãos: fígado, coração, pâncreas, pulmão e rim. E ninguém morre de outra coisa, só dessas 5 mortes. Você pode morrer de insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, insuficiência pancreática, insuficiência pulmonar, insuficiência renal ou poliinsuficiência, que dá aquelas que pega tudo, né? Você fala, não, mas o paciente ele foi atropelado e morreu. Ele morreu sangrando, o sangue acabou e ele teve uma insuficiência cardíaca ou uma insuficiência renal e morreu. A causa-morte são só essas 5, não adianta querer achar outras. Então, é muito importante tratar o órgão daquele local. Isso é um adendo, não sei se vocês sabiam disso dentro da alopatia, mas é um adendo que eu acho importante mencionar. Não, na realidade, dentro da alopatia nós não sabemos disso. Na realidade, eu estou tomando contato com esta informação agora, né? Mas é realmente alguma coisa que, se nós formos pensar até focados na alopatia, focados na medicina ocidental, faz sentido também. Eu sugiro começar a pesquisar nesses pacientes, pesquisem os processos emocionais que ele vem passando nos últimos tempos, que com certeza vai se achar uma causa dentro disso. É muito interessante isso, é muito interessante. E isso, Gabor, só me faz pensar positivamente na visão que o dentista tem que ter, uma visão holística que o dentista tem que ter do seu paciente como um todo, né? Uma coisa não é, o paciente não é alguém que está trazendo um dente para eu tratar. Ele pensa que é, mas na verdade não é. E tem que ser visto como um todo. Realmente tem que ser visto como um todo. Existe uma outra dor muito interessante, que eu sei que na medicina existe também. Na medicina existe a dor do órgão fantasma, do membro fantasma. Sim. Na odontologia existe também. O paciente está com uma tremenda de uma dor, e o dente dele está condenado por algum motivo, ou por uma fratura extensa, que não tem mais como salvar aquele dente, e por aí afora. Mas a dor é grande. Você extrai o dente, tá? No dia seguinte ele te telefona e fala, doutor, está doendo muito o meu dente. Ele não diz que está doendo a região,
ele vai direto no dente. Existe a dor do dente fantasma, do dente extraído e que continua doendo por muito tempo. Na realidade, nós tratamos isso com analgésicos. A odontologia ocidental, a medicina ocidental, não tem outra maneira de tratar essa dor fantasma. E aí eu te pergunto, a medicina chinesa, a medicina oriental, tem como tratar isto? Então, ou minimizar esse sofrimento? Eu tive um caso no consultório há uns 30 anos atrás, muito interessante, que era um cidadão que sobreviveu à Segunda Guerra. Então, hoje ele já deve ter falecido, coitado, ele já tinha lá uns seus 80 anos. E ele teve uma amputação, ele perdeu um braço por causa de uma granada, e a queixa dele era a seguinte: eu estou, doutor, há quase 40 anos com essa dor, e eu vim aqui para o senhor tentar me curar. E eu tentei de tudo, e realmente eu não consegui ser bem sucedido. Quando então eu comecei a estudar a craniopuntura, que é a acupuntura realizada na calota craniana, onde você consegue, através das áreas de cada órgão, você põe a agulha na região daquela área, só que é por cima da calota craniana, ele provoca uma vasodilatação no local e na área embaixo da calota craniana. Foi um milagre. Quando eu comecei a fazer crânio neste indivíduo, ele passou a ter analgesia daquele braço. Ele falou: Gábor, impressionante, parece que tirou com a mão. E olha, não foi pouco tempo que eu fiz a acupuntura nele, não, foi mais de um ano, e só depois é que eu consegui através da craniopuntura. E eu uso muito a craniopuntura para os pacientes com AVC. Muito. É através da craniopuntura que eu recupero os pacientes portadores de acidentes vasculares cerebrais, que têm fenômenos de localização, com paralisias motoras, etc., e dores, eventualmente, no lado comprometido. Então, é muito bom a craniopuntura. Você pode também usar aurículo como coadjuvante, novamente, mas sempre tratando a pessoa como um todo. E dentro desse quadro, sempre multidisciplinar, porque eventualmente existem outras coisas que nós possamos fazer. Claro, claro. Tá? Eu gostaria de usar um pedacinho do tempo que nós temos aqui ainda para pedir para os eventuais colegas que possam estar assistindo esse programa exercerem a odontologia como um todo. A odontologia hoje, Gábor, ela é uma disciplina da medicina, um ramo da medicina, que está muitíssimo empenhada em fazer o que for possível para minimizar o sofrimento dos nossos pacientes. E cada vez mais a odontologia tem sido reconhecida pelos pares na medicina como uma coisa séria, como uma coisa que não é apenas e tão somente abrir e fechar um buraco. Nós não somos só funileiros do corpo, nós somos cientistas também. Nem pedreiros do asfalto. Nem pedreiros, exatamente. Agora, o dentista tem que fazer por merecer. O dentista tem que encarar o seu paciente como um ser complexo e completo. Examinar todas as possibilidades que ele possa atuar na sua área, orientar o seu paciente, pedir o auxílio para os colegas médicos, para que nós possamos complementar o nosso conhecimento, que é muito específico, no bem-estar desse paciente, devolvendo para o nosso paciente o que nós prometemos lá para o Hipócrates quando nós nos formamos. E para isso eu peço auxílio sempre da acupuntura, da fisioterapia, dos colegas médicos entrando em contato com eles e trocando informações a respeito daquele problema nosso. Ou seja, medicina, gente, é bom senso. E assim nós vamos encerrando o nosso programa, agradecendo a presença do Dr. Benedito Moraes aqui conosco. E vamos para um excelente final de domingo para todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.